líder do tenentismo, né? Entre 1922, do Levante do Forte, e a Revolução de 30, a gente ainda tem também, acho que a Comuna de Manaus e a Coluna Prestes, né? Como é que vai se desenvolvendo os acontecimentos até chegar na Revolução de 30? Não, o segundo grande acontecimento é de 2 anos depois, que é o levante das forças militares em São Paulo. É verdade, desculpa, a Revolução de 24, né? A chamada Revolução de 24, que foi uma coisa... É muito pouco, como é que se diz? Descrito esse movimento, que foi um movimento muito importante, né? Os tenentes e a força pública, porque o comandante da Força Pública de São Paulo era um simpatizante dos tenentes. Eles tomam conta da cidade, principal cidade do país. É o Isidoro Dias? Isidoro... Dias Lopes. Pode ser, não tenho certeza, mas enfim. Eles tomam conta de São Paulo. É uma coisa impressionante, né? O primeiro movimento foi assim como um relâmpago, esse aí já foi um incêndio. O governo, né, manda bombardear a cidade de São Paulo. Muita gente não sabe disso. E manda bombardear, assim, a cidade, não um alvo militar. Manda bombardear a cidade e os capitalistas industriais, eles se comunicam com o governo e apresentam protestos. Falam, vocês estão destruindo a principal cidade industrial do país. Dizem que o Santos Dumont estava, acho que em Santos na época, e ele vê os aviões, a invenção dele passar por cima e bombardear São Paulo, e é aí que ele toma a decisão de se suicidar. Acho que ele vai se suicidar um pouco depois, mas para ele aí teria sido a gota d'água de... Não, mas era uma coisa horrível mesmo. Sem falar no seguinte, né? O pessoal está acostumado a falar que tudo no Brasil é uma farsa, né? Mas essa Revolução de 24 em São Paulo, ela teve inúmeros combates militares dentro da cidade. Um dos maiores foi aqui perto, onde é hoje o metrô Ana Rosa. Se enfrentaram as tropas legalistas quando eles já estavam para desocupar a cidade, né? Se enfrentaram ali. E foi uma coisa de louco. Tinha canhões, os próprios civis e as forças usavam canhões na terra, né? Acho que tem outro livro que fala sobre o assunto, é o Serafim Ponte Grande. Acho que o Serafim, ele acha depois no quintal da casa dele um canhão que foi usado na Revolução. Então você vê que não, assim, você falou de bombardeio aéreo, mas na própria cidade Tinha o bombardeio de canhões também. A família da minha mãe morou sempre no Ipiranga, né? Então, as forças legalistas, digamos assim, do governo, elas se postaram ali um pouco depois de onde é o Museu do Ipiranga hoje. E de lá eles atiravam contra os revolucionários da cidade e contra a cidade também, né? Então minha avó me falou uma vez, né, que naquela época eles ficavam dentro de casa e eles ouviam o tiro do canhão passar, né, assobiando assim por cima da casa, explodir lá do outro lado. Uma loucura, né? Você imagina, o cara bombardeando a própria população do país. Não é à toa que o governo vai cair, assim, de maneira... como é que se diz? Vai cair de podre, né? Então, nós temos a Revolução de 24, aí nós temos a Comuna Prestes, que dura até 1926. Aí, o que acontece? Na sequência dos acontecimentos, foi muito importante. O pessoal da República Velha decide que é necessário dar uma aliviada na situação, né? Depois desse governo tétrico do Arthur Bernardes. Bom, esse governo não é só isso, né? O governo Arthur Bernardes, ele capturou vários revolucionários e mandou para um campo de concentração na região amazônica. Esse campo de concentração também me escapa o nome aqui, né? Tem o nome é um nome inglês.
E várias pessoas morreram simplesmente pelas condições em que elas estavam alojadas lá. Era uma coisa medonha. Quer dizer, a crise com o Arthur Bernardes, ela chega aí a ponto de explosão. Não é à toa que aparece a Coluna Prestes, a tentativa de tomar a cidade de São Paulo, o Forte. Era uma coisa muito... A crise vai muito grande. Então, o que eles fazem? Eles decidem escolher um candidato mais civilizado, democrático e que o pessoal aceitasse, que é a pessoa que vai ser o último presidente da República Velha, que é o Washington Luiz. Washington Luiz, né, se fala muita coisa dele, ele é famoso por aquela frase, né, questão operária é um caso de polícia, mas ele era um homem muito culto, ele era um historiador, ele era do grupo de historiadores de São Paulo, que estavam renovando a historiografia nacional, né? O Toné, o mais jovem, fazia parte desse grupo. Eles vão criar o Museu Paulista, eles vão tomar várias iniciativas no sentido da cultura, né? Ele era um historiador mesmo, ele não é que nem o José Sarney, que foi indicado para a Academia Brasileira de Letras. Antes de ser governador, ele tinha trabalhado, ele é citado pelos historiadores com trabalhos importantes, e ele já tinha ocupado o cargo público, ele tinha incentivado também muito a cultura. Então pegaram esse homem, né, que era assim a versão suave, né, da República Velha, um homem culto, democrático e tal. Uma coisa curiosa é que o Washington Luiz era amigo íntimo do Oswaldo de Andrade. Foi padrinho de casamento dele, se eu não estou enganado, porque ou esteve no casamento dele, pelo menos, né? Então, por aí você vê que, né, quando ele foi eleito, o pessoal olhou e falou assim, nossa, que bom, né? O regime mudou. O Getúlio Vargas foi foi ministro das Finanças do governo Washington Luiz. E o Getúlio Vargas era um dissidente. Quer dizer, foi a última tentativa de recompor o regime, né, e de superar a crise, que não vai dar certo, né? O governo vai ser forçado a tomar uma série de medidas antidemocráticas mais para o final do governo, inclusive de escolher para a sucessão, né, um candidato de São Paulo quando havia um acordo de alternância entre São Paulo e Minas Gerais no governo, né? Isso aí quer dizer, mesmo a pessoa mais democrática, mais conciliadora e tudo mais, não conseguiu impedir a queda da República Velha, que vai cair em 1930 com o levante saído do Rio Grande do Sul para um setor da oligarquia.